Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão preciosa, a palavra de Deus é maravilhosa. E eu tenho certeza de que Deus tem algo tremendo para falar aos nossos corações essa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. O tema da mensagem de hoje é: como está o seu coração? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 diz assim: de novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. E lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes: ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram, deram fruto, e um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábola aos de fora, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis essa parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente recebem com alegria, mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto, alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus bendito, aos teus filhos tu revelas, Senhor, os teus mistérios. Tu revelas, Senhor, os segredos do teu coração, Pai. E nesta noite nós queremos, Senhor, ouvir de ti, ouvir, Senhor, dos teus lábios, Pai, aquilo que tu tens preparado para nós, aquilo que tu tens, Senhor, para nos ensinar. E que a tua palavra possa produzir ao nosso coração a 100 por 1 nesta noite, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia nos fala em Provérbios, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que a gente precisa ter cuidado com o nosso coração, que a gente precisa guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as fontes da vida. É do nosso coração que são originadas as nossas decisões, são originados os nossos atos. Por isso também o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 9, ele fala que o coração do homem ele é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, e que a sua doença é incurável. Em umas versões diz que é perverso o coração. E ele faz uma pergunta: quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de discerni-lo? Por isso eu entendo que o coração nas Escrituras, ele tem um sentido moral, não um sentido físico.
O coração, ele representa a natureza do homem. Porque sempre a palavra de Deus se refere a ele relacionada a ações morais. A gente vê a Bíblia falando do coração em relação a entendimento, do coração em relação a decisões, do coração em relação a sentimentos, do coração em relação a intenções. Jesus, que conhece bem, que conhecia bem a natureza humana, ele diz que é do coração do homem que saem todas as coisas. Você está em Marcos 4, avance mais um pouquinho para Marcos no capítulo 7, versículo 20. Você vai ver Jesus falando isso. Marcos no capítulo 7, no versículo 20. Diz assim: e prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, moralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Em muitos lugares a gente vê Deus se referindo ao coração do homem como um grande problema para o homem pecador. Vai lá em Gênesis no capítulo 6, versículo 5. Já desde o início, Deus fala: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Ou seja, o coração do homem pecador é mau. O coração é enganoso. De dentro desse coração procedem coisas que fazem o homem pecar, que fazem o homem errar. Diante desse quadro sombrio e tenebroso, deste coração, Deus intervém na história do homem. Deus manda Jesus, e pela fé na obra realizada e consumada por Cristo, lá na cruz, o Espírito Santo transforma o nosso coração, transforma o nosso interior. É o que a Bíblia chama de regeneração, ou seja, gerado de novo. O homem que entrega a sua vida a Cristo, que entrega o seu caminho a Cristo, ele tem o seu caminho refeito, ele tem o seu coração gerado novamente. Um novo nascimento, um novo coração. Lá no Evangelho de João, Jesus fala que nos é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E o profeta Ezequiel, trazendo uma profecia de Deus ao homem, fala daquilo que é a vontade de Deus para o homem pecador. Vai lá em Ezequiel, avança um pouco, vai lá no profeta Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, no capítulo 36. Versículo 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha que tremendo. Essa é a vontade de Deus para o ser humano. Tirar este coração pecador, este coração de pedra, esse coração endurecido, esse coração que não ouve a voz de Deus, esse coração que tende ao erro, tirar e dar um novo coração.
A Bíblia fala um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Glória a Deus, porque Ele não deixa esse coração velho dentro de nós, Ele tira esse coração velho e nos dá um coração novo. E o Espírito Santo faz em nós uma obra de regeneração. Ele mesmo passa a habitar em nós. Ele passa a habitar neste nosso novo coração. E nele Ele coloca a sua vontade. Nele Ele coloca os seus pensamentos. Nele Ele imprime a sua lei. O versículo 26, versículo 27 diz: também porém o meu Espírito dentro de vós, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Ou seja, a obra do Espírito Santo em nós nos faz andar na lei de Deus, nos faz obedecer a sua vontade, nos faz entender o seu caminho. É obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, passamos a ser não mais sujeitos ao pecado, mas agora passamos a ser santuário do Espírito Santo de Deus. Porque este novo coração, este coração regenerado, passa a ser santuário do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: porém neles o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida do cristão. Ele passa então a habitar dentro. Não mais somos sujeitos a um coração corrupto, mas realmente dentro de nós passam a jorrar fontes, não de maldição, não que nos levam ao erro, não que nos levam ao pecado, mas fontes que nos levam à vida. Porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz com que jorrem de dentro de nós essas fontes de vida. Mas ainda assim a Bíblia fala: guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Por isso, é precioso. Você precisa guardar. Você precisa entender que este coração, este novo coração, é a sua segurança. É um lugar santíssimo onde a gente pode entrar com ousadia. Se você vai lá em Hebreus, no capítulo 10, fala sobre isso, que a gente precisa entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, na sua carne. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, com o coração verdadeiro, em plena certeza de fé, livre de toda consciência má, livre de todo pecado, com o corpo purificado. Nos cheguemos à presença de Deus, nos cheguemos à vontade de Deus, nos cheguemos à intimidade de Deus. O Senhor fala aos regenerados, também lá em Hebreus, que eles não devem endurecer os seus corações quando o Espírito Santo falar. Não endurecer o coração, subentende-se que nós já temos esse novo coração de carne, não mais aquele coração de pedra, mas que esse novo coração, se nós não o guardarmos, se a gente não tomar cuidado, ele pode endurecer. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Devemos tomar cuidado para que o nosso coração não endureça e a gente não ouça, não atenda a voz daquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar na nossa vida a cada dia. Voltando lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus fala a respeito de um semeador que ele vai a semear. E ele lança a semente. A semente cai em alguns solos. E a gente pode entender que esses solos representam as nossas vidas, representam o nosso coração. O primeiro solo que Jesus fala é um solo representado pela beira da estrada. A beira da estrada era onde as pessoas passavam. Era um solo pisado, era um solo endurecido. Esse solo endurecido, ao receber a semente não penetrava, a semente ficava por cima.
E uma vez a semente amostra, vêm os pássaros e comem a semente. Jesus, falando aos seus discípulos, fala exatamente isso. A palavra de Deus é lançada aos corações, porque Deus está sempre pronto a falar aos nossos corações, amém? Deus, Ele quer sempre falar com você. Você precisa ter esse entendimento. Aonde você estiver, no momento que você mais precisar, Deus quer falar contigo. Você precisa estar atento àquilo que Deus quer falar com você. Às vezes na condução, você precisa estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer falar com você. Na sua casa, você precisa estar atento. Às vezes assistindo até um jornal, Deus ministra no nosso coração, Deus fala com a gente. É preciso estar atento. Não é só dentro da igreja que você ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus, não. Deus quer falar com você. Mas muitas vezes o nosso coração está endurecido. E coração endurecido não recebe a palavra de Deus. Apesar da palavra ser dirigida a este coração, apesar da palavra de Deus ser lançada, mas a Bíblia diz, Jesus explica aos seus discípulos que a palavra é lançada, mas como ela não encontra lugar, vem o diabo e tira aquela palavra do coração. E às vezes a gente quer tanto ouvir a voz de Deus, às vezes a gente precisa tanto ouvir a voz de Deus, mas o nosso coração está fechado, o nosso coração está endurecido. Sabe, queridos, muita gente tem sido assaltada pelo adversário, muita gente tem sido assaltada pelo diabo. Muita gente não tem mais ouvido a voz de Deus, porque tem fechado o coração para a obra do Espírito Santo. E eu posso dizer isso para vocês porque houve uma fase da minha vida que o meu coração estava fechado. Eu entrava dentro da igreja, meu coração fechado. A palavra de Deus era pregada, mas não havia lugar no meu coração para a palavra de Deus. Eu estava embrutecido. Eu criticava todas as palavras que vinham. Muitas vezes eu nem ouvia. Eu estava ali presente, mas só o meu corpo. O meu pensamento estava longe de Deus, longe da presença de Deus. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente se afasta de Deus. A Bíblia diz que não é que a mão do Senhor não esteja estendida, ela está estendida, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes a gente fica com o coração endurecido, com o coração fechado. E coração fechado, a palavra é lançada, mas não encontra. Queridos, é terrível ter o coração fechado, porque às vezes no meio da adoração Deus quer falar ao seu povo, mas um coração fechado, a voz de Deus fica do lado de fora. O diabo vem e rouba aquilo que Deus quer falar. O coração está fechado. Sempre que eu percebo que meu coração está se fechando ou se endurecendo, eu corro para o altar do Senhor, porque eu não quero isso para a minha vida. Sempre que eu estou sentindo que eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu corro para os joelhos e eu vou para o altar do Senhor, porque a coisa que a gente mais precisa nessa vida é ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Porque Deus, Ele fala. Deus, Ele fala com o seu povo. Se você não está ouvindo a voz de Deus, talvez o seu coração esteja endurecido. Porque Deus fala, queridos. Deus fala usando os cânticos, usando o pastor, usando, às vezes, uma criança. Deus fala. Deus usa as situações. Deus usa ímpios. E a gente precisa estar atento ao que Deus quer falar conosco. E se a gente não está ouvindo a voz de Deus, é um sinal de que o seu coração está se endurecido. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, é
Talvez o seu coração esteja endurecido como esse solo. É preciso que a gente se volte para Deus, pedindo a Deus que cure o nosso coração. Segundo solo que Jesus fala, era um solo cheio de pedras, mas a semente é lançada. Um coração cheio de pedras é um coração que há espaço para receber a palavra de Deus, há espaço para a semente cair na terra, mas ela tem dificuldade, porque o coração não está completamente vazio, não está completamente preparado, o coração está cheio de pedras. Mas ainda assim, Jesus fala que as pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, e muitos recebem a palavra de Deus com alegria. Vão à igreja, participam do culto, ouvem a mensagem, um louvor abençoado, Deus fala ao coração, a pessoa se regozija, sai daqui vibrante e fala: agora vai, agora eu estou cheio de Deus, Deus falou comigo, há quanto tempo isso não acontecia, agora eu vou viver uma vida diferente. Sai daqui, chega segunda-feira, vem as dificuldades da vida, vem as provações, vem as tentações, e toda aquela alegria de repente começa a cair. Muita gente não tem firmeza espiritual. Não sei se você já experimentou isso na sua vida. Eu já experimentei isso na minha vida. Todo domingo eu recebia a palavra de Deus e eu saía da igreja dizendo: agora vai, eu vou ser diferente, agora vai mudar, agora acabou esse negócio de pecado na minha vida, acabou esse negócio dos amigos, agora eu vou viver para Deus. Chegava segunda-feira, quando eu encontrava os amigos, cadê aquele crente que saiu da igreja domingo todo alegre, feliz, saltitante? Nada. Segunda a sexta, farra. Sábado, coração pesado, porque no domingo eu ia à igreja. E chegava no domingo na casa de Deus, eu já chegava assim, me arrastando, dizendo: Senhor, me perdoa, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu pequei. E vinha a palavra de Deus e falava no meu coração, e eu falava: agora eu vou mudar, agora vai ser diferente, agora não tem para ninguém. Chegava na segunda-feira, mesma coisa. Isso se chama a gente não ter raiz. Eu estava estudando essa semana com o meu filho, semana de prova, e eu estava relembrando meus tempos lá de fotossíntese. A planta, para fazer a fotossíntese, ela precisa ter água, sais minerais que ela pega do sol. Precisa de raízes para que ela possa se alimentar. Então ela recebe a luz do sol, ela pega aquele gás carbônico e ela transforma aquilo em oxigênio. Falei para ele: estuda, porque isso aqui é batata, cai na prova. Cheguei em casa e ele falou: pai, caiu fotossíntese, arrebentei. Falei: filho, você precisa aprender uma coisa. Assim como a árvore precisa ter raízes, nós precisamos ter raízes em Deus. Porque vem dificuldade, vem ventania, às vezes vem pedrada, às vezes a gente olha a nossa volta e não tem água. Então a gente precisa ir lá no fundo para puxar alimento. A gente precisa ir lá no fundo do nosso relacionamento com Deus para nos alimentar em Deus, porque a gente olha a nossa volta, a situação está preta, o negócio está ruim. Você não vê muitas vezes saída, às vezes você, olhando aos olhos humanos, você até se desespera. É muito comum nas situações de trabalho, as reorganizações, as demissões. A cada 3 meses se fala em reorganização. Eu, por exemplo, já tive
Em um ano de empresa eu já tive 3 presidentes. E agora está se falando que eu vou ter o 4º. Então fica aquele alvoroço. E querido, se você ficar dando ouvidos a essas vozes, você entra em pânico, em desespero. Seu coração começa a entrar pedras, que são as más notícias. Olha, vai mudar, olha isso, olha aquilo. A palavra de Deus muitas vezes fica sufocada. Se você não tem raízes, se você não vai se alimentar em Deus, se você não vai se alimentar na intimidade com Deus, e vive apenas por aquilo que você vê, você seca. Sabe, queridos, a gente não pode viver só daquilo que... Você não pode viver só daquilo que você ouve aqui na igreja. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, profundidade no seu relacionamento com Deus. Porque senão você é contestado, senão vem as dificuldades e você não sabe aquilo que Deus tem para você. É preciso que você desenvolva na sua vida uma vida de profundidade, uma vida de relacionamento, de intimidade. Relacionamento de intimidade com Deus é aquele que não se conforma em comer das migalhas que caem. É aqueles que querem estar sentados à mesa. Apesar, o pastor estava até pregando hoje pela manhã e falando daquela mulher que pediu a Jesus, pelo menos que ela pudesse se alimentar das migalhas, porque nem isso ela tinha. Mas tem muita gente que tem um banquete preparado e fica se alimentando de migalhas. Querido, migalhas não sustenta ninguém. Deus tem um banquete preparado para os seus filhos. Senta na mesa, na intimidade com o Pai. Porque só senta na mesa para jantar, para comer, aquele que tem intimidade, né? Senta na intimidade com o Pai e se alimenta daquilo que Ele tem preparado para você. Não deixe que as pressões do mundo, que as pedras do mundo, que as preocupações tirem você da presença dEle. Que as perseguições tirem você da presença dEle. Terceiro solo que eu vejo Jesus falar é um solo espinhoso. A semente cai em meio aos espinhos, a semente cresce, mas ela cresce sufocada também. E Jesus fala que esses espinhos são as preocupações e os desejos das coisas deste mundo. Quem é preocupado aí diz amém. Amém. Quem não se preocupa com as coisas deste mundo? É difícil, né? Difícil a gente virar a chave de ligar. Afinal de contas, a gente tem contas para pagar, a gente vive nesse mundo. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a ansiedade, ela toma o lugar da palavra de Deus. A preocupação excessiva com as coisas desta vida tira da gente o foco daquilo que é a palavra de Deus para a gente. Muita gente tem trocado a palavra de Deus pelos espinhos. Pastor, trocar a palavra de Deus pelos espinhos? É que os espinhos são coisas que a gente muitas vezes bota para dentro do nosso coração. Você quer ver uma coisa? Eu conversei muito com a minha esposa um dia desses sobre isso. Eu falei, querida, uma das coisas que tem tirado as pessoas da presença de Deus, sabe o que é? É o consumo. O consumo exagerado. Porque cada vez mais a gente tem sido bombardeado de coisas para a gente poder comprar, consumir. E para você poder consumir, você precisa de dinheiro. Para você ter dinheiro, é preciso que você trabalhe. E às vezes, aquilo que a gente ganha é insuficiente para a gente consumir tudo aquilo que a gente deseja. E o desejo do nosso coração faz com que a gente queira
mais, e consumir mais, e consumir cada vez mais. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de viajar assim para os Estados Unidos. Você fica transtornado, você fica maluco, porque os preços das coisas, né, são diferentes. As coisas são mais baratas, não tem tanto imposto como a gente tem aqui. E aí você gasta e compra coisas, sabe? Porque você fala assim, cara, está muito barato, eu preciso comprar. Vocês querem ver uma coisa? Eu não costumo usar relógio. Eu não gosto muito de usar relógio. Uma vez eu fui nos Estados Unidos com um amigo que gosta de usar relógio. E a gente foi numa loja só de relógios. A gente gastou naquela loja, olhando o relógio, mais ou menos umas 2 horas. E eu que não ligo para relógio, de tanto olhar relógio, eu olhei um relógio lindo. Aí eu perguntei para ele, cara, que marca é essa aqui? Ele falou, cara, essa marca é muito bacana, cara. Esse relógio no Brasil custa R$300. Eu falei, pô, mas está $40, mais ou menos R$80. Então lá no Brasil custa 300. Eu falei, eu tenho que comprar esse relógio. Comprei o relógio. Quantas vezes eu usei o relógio? Uma. Está lá em casa. R$80 que eu gastei para usar uma vez. O nosso coração, muitas vezes, é enganoso. E esse desejo, esses espinhos que aparecem, são muitas vezes coisas que a gente quer. Parece aquele carro bonitão, você fala assim, puxa vida, esse carro lindo, maravilhoso. Eu preciso desse carro, eu quero esse carro. Mas eu não tenho dinheiro, então eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer hora extra. E aí muitas vezes você tira o tempo da sua família, você tira o tempo da sua comunhão com Deus, você tira o tempo da sua comunhão com os irmãos, porque você precisa mais. A sua conta do cartão de crédito só aumenta, porque cada vez mais é fácil, né? Não estou sem dinheiro. Não, mas olha, parcela em 3 vezes, parcela em 10 vezes. E de tanta parcela, às vezes a conta não fecha. O salário no final do mês não dá. E aí vem o quê? As preocupações. Se você não tem dinheiro para pagar, começa a vir preocupação. Você passa a não dormir direito, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, pensando em como sair dessa situação, como resolver essa situação. E isso tira a tua paz, isso tira a tua intimidade com Deus, isso tira o teu momento de prazer na presença de Deus, isso tira a palavra de Deus do teu coração, porque o teu coração é sufocado pelos problemas dessa vida. E os problemas dessa vida muitas vezes levados pelos nossos desejos, pela nossa cobiça. Fico imaginando que o Espírito Santo tem um trabalho imenso para manter a gente focado. O Espírito Santo fica puxando a gente toda hora. Ei, volta aqui. Ei, isso aí não olha para lá, olha para cá. Ei, não se distraia com as coisas deste mundo. Hoje fez um domingo bonito, né? Praia. O Espírito Santo fala, vem para cá. Você consagrou o seu dia santo. Depois, irmã Sônia, a gente vai trazer um estudo sobre guardar o dia do Senhor. A irmã Sônia estava falando sobre guardar o sábado, e a gente foi estudar sobre isso, eu estou estudando sobre isso. E Deus falou no meu coração que muitas vezes a gente não guarda o dia do Senhor. É o mandamento de
Deus. E tem muita gente que não guarda o dia do Senhor. Não guarda nem um dia. Ah, pastor, lá no sábado lá no Antigo Testamento. O cristão tem que guardar no domingo. Mas muitas vezes não se guarda no domingo. O Espírito Santo tem um trabalho tremendo para manter a gente no foco. Porque a gente tende a se ocupar com as coisas deste mundo. Se a gente deixar, queridos, nosso trabalho nos sufoca. Se eu deixar, meu trabalho me sufoca, me consome. Tem dia que eu chego em casa com um monte de trabalho para fazer, que eu preciso estar pronto no dia seguinte. E os meus filhos querem atenção. E aí eu vou dar atenção aos meus filhos. E minha esposa quer conversar, eu vou conversar com a minha esposa. E ela fala, vamos para a cama. Eu falo, não, vai você com as crianças, porque eu preciso trabalhar. E eu fico trabalhando até 1 hora da manhã, até 2 horas da manhã, porque no outro dia, de manhã cedo, eu preciso ter tudo pronto. E se a gente deixar, a gente tem trabalho todo dia. Se a gente não fixa e dizer, olha, não, esse aqui é o tempo da minha família, esse aqui é o tempo de Deus, esse aqui é o meu tempo da intimidade com Deus, esse aqui é o tempo da minha esposa, esse aqui é o tempo do meu lazer, o trabalho vai te consumindo, porque cada vez você quer fazer mais, quer ser melhor, quer ser bom, quer progredir, quer prosperar, e você vai abrindo mão de muitas coisas por causa do teu trabalho. Se a gente não prestar atenção, as contas nos sufocam, o consumismo nos sufoca. Sabe, queridos, nessa hora a gente precisa dar um basta. Nessa hora a gente precisa olhar para dentro de nós, fazer um autoexame e ver se a palavra de Deus tem encontrado um lugar em nosso coração e fazer uma volta de 180 graus, correr para os pés do Senhor, fazer como o salmista no Salmo 84, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amáveis são os teus altares, o lugar da tua habitação, a minha alma nela suspira, desfalece pelos atos do Senhor. Um coração cheio de preocupação, um coração com preocupação com o dia a dia, preocupado com as ambições, com as riquezas deste mundo, está mais preocupado em acumular, não está preocupado com o lugar da habitação de Deus. Corações preocupados não têm espaço para a calma e a meditação na palavra de Deus. Os cuidados constantes com o mundo enchem o coração de cada um de nós de previsões cada vez mais tenebrosas. Se você está com o seu coração cheio de espinhos, sufocando a palavra de Deus, leia o Salmo 84. Pai, fala, Senhor, eu preciso ter esse prazer que esse camarada tinha na tua presença, anelar, desejar e encontrar a tua presença como ele encontrava. Por último, para a gente encerrar essa palavra, Jesus fala a respeito de um quarto solo. A palavra de Deus caiu num solo frutífero. E apesar do solo ser frutífero, a palavra de Deus ela se multiplica, ela frutifica de maneira diferente. A uns 30 por 1, a outros 60 por 1, a outros 100 por 1. É uma terra produtiva. Mas mesmo terras produtivas possuem produtividades diferentes. Existem pessoas que recebem a palavra de Deus e essa palavra faz com que esse fruto surja na sua vida e ele começa a alcançar as pessoas à sua volta. Mas ainda é limitado. Existem pessoas que dão lugar à palavra de Deus de uma maneira mais abrangente. Ele cria raízes mais profundas e ele tem mais força, ele produz mais. Ele produz a 60, o alcance dele é maior.
E existem pessoas que se tornam árvores frondosas. A palavra frutifica, eles crescem, se fortalecem e são verdadeiras árvores. E produzem a 100 e servem de sombra. São aquelas pessoas que as pessoas têm prazer em chegar perto e falar: poxa, eu gosto de estar perto de você porque a tua presença me traz paz. Eu li um dia desses que a Bíblia, que muita gente lê, sabe o que é? É a sua vida. O único Jesus que eles vão conhecer é o que se manifesta na tua vida. O único evangelho que eles vão ouvir é a boa nova que a sua vida manifesta. A gente precisa se tornar a palavra de Deus. A gente precisa ser uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ele vai produzindo. E quanto mais a gente dá lugar para Deus agir na nossa vida, mais a gente produz. Quanto mais a gente cuida do nosso coração, quanto mais a gente diz para o Espírito Santo: pode entrar, pode agir, pode fazer a tua obra. Quanto mais liberdade a gente dá, mais produção a gente faz no reino de Deus, mais produtivo a gente é no reino de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus produz diferente em nossas vidas, de acordo com o nosso coração, de acordo com o nosso compromisso com Deus. Quantos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, mais frutíferos. Mais a palavra de Deus age em nós, e mais a gente age no reino de Deus. Por isso eu pergunto para você: como tem estado o seu coração? Como está sendo o coração? Você tem guardado o seu coração? Você tem guardado as fontes que existem no seu coração? A palavra de Deus tem sido semeada a nós, mas ela tem sido roubada, ela tem sido esfriada, ela tem sido enfraquecida, ela tem sido pressionada, ou ela tem produzido frutos dignos de arrependimento na nossa vida? Como está o nosso coração? Eu tenho certeza de que a vontade de Deus é que a gente tenha um coração de carne, não um coração endurecido, mas um coração sensível. E o Espírito Santo de Deus fala a você essa noite: cuidado, não endureça o teu coração, não deixe que as coisas desta vida pressionem o teu coração, pressionem a palavra de Deus, mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Zele pelo teu coração, zele pelas fontes que existem dentro de você. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios, do seu interior surgirão, brotarão e serão alívio para aqueles que estão sedentos à sua volta. A gente tem estado mais preocupado com a gente, com os nossos problemas, com a nossa vida, ou a gente tem se preocupado em estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja, na sua intimidade, no seu lugar secreto, para ali a gente ouvir Deus falar com a gente, para ali a gente ser alimentado, para ali produzir a palavra de Deus, poder produzir na nossa vida. Como está o seu coração? Vamos ficar de pé.